Todo dia você olha para as contas da sua empresa e busca formas de melhorar o lucro, seja pela negociação com fornecedores ou via ganhos de produtividade. Agora, existe outro lugar que você também pode e deve olhar para melhorar o seu resultado. Que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é provar que o RH dá lucro. Com a redução da rotatividade de colaboradores e a melhoria dos processos, você consegue melhorar o caixa da empresa, aumentar o lucro e crescer cada vez mais e melhor. Para te ajudar nessa jornada, o G4 Podcasts reúne 5 lições que a Mônica Hauck, CEO e fundadora da Solids, compartilhou com Bruno Nardon no Papo de Gestão e que provam como RH não é gasto, mas sim investimento no futuro da sua empresa. Como que vocês conseguiram manter o negócio ativo sem dinheiro? Sendo eficiente. Sendo eficiente, mas vocês vendiam para os pequenos, tinham receita, geravam lucro e isso foi mantendo vocês? Exatamente. A gente tinha... A nossa margem de erro era muito pequena. Podia errar. Senão não tinha como pagar as contas no mês seguinte. Então a gente foi desenvolvendo estratégias de fazer mais com menos. Então, por exemplo, meu marketing. Eu não tinha dinheiro para anúncio, né? Mas a gente observou ali que as pessoas gostavam de aprender, de interagir. A gente criou um portal. A gente viu que não tinha um portal de gestão de pessoas. Perfeito. E aí a gente desenvolveu o RH Portal. Quando a gente assustou, o RH Portal era o maior portal das Américas. Quando a gente via a audiência, ele tinha mais volume do que o maior portal de RH dos Estados Unidos. Que louco. E a gente fez isso orgânico, sem dinheiro. E a gente fez porque a gente procurou entender. Então, assim, a gente foi criando formas criativas. E esse portal virou o maior fonte de lead teu na época. E durante muito tempo, e até hoje ele entrega. Que legal. Então, a gente foi encontrando o tempo todo formas sustentáveis de ir crescendo. Né? E outra coisa, o time, juntinho, gestão de pessoas na veia. Treinamento, desenvolvimento. A gente não tinha essa de, vou pegar os maiores profissionais do mercado. Não tinha. Então, vamos formar os melhores profissionais do mercado. E eu tenho orgulho hoje. Hoje eu tenho C-Levels que eu formei que tem os melhores números desse país. Grato. Né? E tudo aconteceu porque lá atrás, o que eu podia fazer era desenvolver. Vamos combinar que desenvolver é gostoso. Né? É bom a gente ver, né, as pessoas crescendo. Mas eu acho que essa junção de você ser criativo, focar em eficiência, que essa é uma marca que a gente tem, que a gente nunca abriu mão dela, focar em eficiência operacional, ser criativo e também trabalhar muito com o desenvolvimento das pessoas. Né? Se por um lado existe aquela coisa, ou eu busco a pessoa ideal, ou eu formo a pessoa ideal. Perfeito. Que a gente sempre apostou em formar. Nossa, Bruno, quando a gente olha a realidade da pequena e média, assim, quando a gente vê o número, as milhares de pequenas e médias empresas desse país, tem tanta oportunidade, não faz sentido esperar. A gente tem 30 mil, você não tá nem fazendo cosquinha. É por isso que às vezes as pessoas falam, o sucesso da Solids, eu falo assim, sucesso? Estamos nem no começo, né? Exato, eu tô só começando. Eu tô quase que no day one ali, eu tô só começando, porque quando eu vejo o número de empresas que eu preciso entrar, e aí o que é legal, por que eu preciso entrar e preciso entrar rápido? Porque a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é provar que o RH dá lucro. Perfeito. Provar, entregar um RH com números. Quando a gente olha para a realidade ali das pequenas e médias empresas, você tem uma rotatividade muito alta. O Brasil é um país com as maiores rotatividades do mundo. Então, você tem ali uma média, ali, o cliente nosso ele entra ali com uma média de uns 40%. De rotatividade. Isso, média. Porque quando você chega o cliente, às vezes, do varejo, é muito maior que 40%. E aí, quando a gente a pessoa entra, começa a usar, a empresa entra, começa a usar o software, e aí, mês após mês, essa rotatividade vai caindo. A média dos nossos clientes está ali perto de 17.
Então a gente sai de uma realidade de 40 para 17. Nossa, é um dinheiro enorme Exato. economizado aqui. Quando a gente coloca isso As em pessoas número... não têm nem noção disso. Não tem. E aí é por isso que educação é uma veia muito forte nossa também. Porque a gente educa. A gente educa o RH a entender o impacto que ele pode gerar e a gente educa o empreendedor a entender quanto que aquilo está custando para o negócio dele. Quanto que isso custa? Porque assim, você já deve ter feito esse estudo, mas quando você contrata alguém, você vai ter, né, todo o tempo para contratar essa pessoa. A partir do momento que você contratou, você vai ter que fazer treinamento, onboarding, dessa pessoa vai ter que rampar na empresa para começar a entregar valor, e dela começou a entregar valor, por algum motivo ela sai. E daí você vai ter que, perdeu aquela pessoa que estava produzindo, né? Você vai ter que achar outra pessoa para fazer todo o mesmo ciclo, e pelo que você está falando de 40% de média do mercado, você está falando que a cada ano você perde 40% da tua empresa. É uma loucura isso, né? E que você falou, opa... Você vai para o varejo, você chega a 70%, isso é acima de 70%. Que loucura. E, abaixar para 17%, você está falando de dobrar a eficiência. Quanto que isso, na média, vale? Qual que é o valor que isso vale, pelo que vocês talvez tenham mensurado aí? Legal, olha só. Primeira coisa, quanto custa a rotatividade? Quando você pensa em custo de rotatividade, você tem que pensar no custo primário, que é aquele que você conhece, é a rescisão... Perfeito. Aquela coisa que é visível. Etc. Mas ele é o menor custo. Tá bom. Você tem o custo secundário ali, que aí você começa a olhar para o time. Quem fica? Vai ter hora extra? Qual que é o impacto de um time que perde uma pessoa? Qual é o impacto da produtividade no time que fica? Perfeito. E qual é o impacto também de você perder uma pessoa? Porque o ser humano ele tem uma curva ascendente de produtividade. Perfeito. Você pode ser o maior especialista naquilo. Você entrou na cadeira hoje, você demora um tempo, porque você tem adaptação. Ao passo que a cada mês que a pessoa fica na empresa, se é a pessoa certa, a tendência é de ter aumento de produtividade. Perfeito. Então, existe um curso de interromper esse gráfico que é crescente. Você pega uma pessoa que já estava, sei lá, no seu 13º, 14º mês, entregando uma produtividade X, para substituir por uma pessoa que está começando essa curva na produtividade 0. Perfeito. Então, você perde com produtividade, você perde do indivíduo que saiu e que vai entrar, do próprio time, e você tem danos também colaterais que custam dinheiro de marca, de qualidade de prestação de serviço. Perfeito. Né, que isso também custa dinheiro. Sim. Né? Então, no final do dia, e aí a gente tem toda uma conta, a gente tem até um o Ale site... estatístico, né? Com certeza já fez essa conta. E tem até a gente tem um site que chama contratareradocustacaro.com.br. Você pode entrar lá e fazer uma simulação. Então, a conta que a gente tem é que nós economizamos... Fala de novo aí. contratareradocustacaro.com.br. E daí eu vou colocar lá quantas pessoas eu tenho, como é que é? Exatamente. É um você quiz vai que tem lá. quantas pessoas e ali são perguntinhas rápidas e ali você vai saber te falar o quanto de dinheiro você está deixando na mesa. E é assustador. A maioria das pessoas não tem a mínima consciência desse valor. Você tem um exemplo de cabeça que você sabe, assim, que você lembre? Tipo, uma empresa de tantas pessoas que tem rotatividade de tanto e o salário médio é tanto, dá tanto. Olha só, uma empresa que tem ali seus 30, 40 funcionários, usando a ferramenta, ela vai ter ali uma economia média ali dos 288, 300 mil reais por ano. Pensa numa empresa pequena. Tá, então, dinheiro infinito. E eu tenho, se você pegar essa mesma, eu tenho essa empresa exemplo. Vai estar faturando quanto? Tudo bem que depende do setor, né? Depende. A gente faz uma conta ali, é que depende muito do setor. Sim, faturamento de tecnologia para commodity, para varejo é totalmente diferente, porque é mais diferente. Mas o ponto, assim, pensa numa empresa ali com 30, 40 funcionários, tendo ali 300 mil reais todos os anos. É 10 mil reais a cabeça. Sabe aquele empréstimo que você tem que pegar para você pagar 13º? É o fluxo de caixa. E o que é isso? O que é essa gestão de pessoa simples e eficiente que traz resultado? É uma gestão onde você tem uma jornada muito bem coordenada e conversando. Por exemplo, nesse momento é muito importante. Normalmente as empresas chegam e falam: mano, o que você faz? Aí eu faço recrutamento e seleção. Ele só entende que recrutamento e seleção é o que precisa ser feito. Só que se ele só fizer recrutamento e seleção, ele vai continuar fazendo só recrutamento e seleção, porque a rotatividade dele vai ser muito grande. Perfeito. Porque a jornada, ela precisa conversar. Você tem que ter ali uma jornada de gestão de desempenho,
Nada complicado, né? Aquela avaliação de desempenho gigante. Não. Pode ser um Nine Box, ele simples, fácil, mas é aquele que você dá conta de executar com consistência. Perfeito. E aí, porque se você não tem uma gestão mínima de desempenho, e aí vou mais simples ainda, se você não tem metas claras, e se a pessoa não sabe se ela bateu, se ela não bateu, se ela foi bem ou se ela foi mal, como é que você vai... Qual que é o critério que você está usando no processo seletivo? Se você não sabe quem performa, quem não performa na sua empresa, quem que você está contratando? Qual o seu critério de escolha? Né? Aí você vai usar N critérios que não vão ser, que vão ser absolutamente irrelevantes para o crescimento do seu negócio. Perfeito. Então, se você não tem um sistema ali de engajamento para ouvir o que as pessoas têm a dizer, para você entender quais são os pontos de melhoria da companhia, porque toda companhia tem ponto de desenvolvimento, você vai ter sempre uma rotatividade mais alta, né? Então, essa jornada é uma jornada que ela é coerente do início até o fim. Né? Então, você falou aqui de alguns pontos da jornada, né? Recrutamento e seleção, gestão de desempenho com metas claras, sistema de engajamento. O que está faltando aqui? E para mim o principal, que é desenvolvimento, não só o monitorar, não só você identificar, mas você também fazer a gestão de soft skills. É levar em consideração o comportamento. Porque quando você olha para as pesquisas demissionais, você raramente vê questões técnicas. Uhum. Mais de 80% das razões, elas são comportamentais. Então, se você tem uma predominância de saída por questões de comportamento, o seu olhar para a entrada precisa ser em cima do comportamento. Perfeito. Né? E esse é um erro também que as empresas cometem. Elas estão ali focadas na questão técnica e óbvio que tem que focar também. Ela também é importante. Mas a gente precisa ir na causa raiz. E não tem como fazer gestão de pessoas sem fazer a gestão do comportamento das pessoas. Perfeito. Inspirado com os conteúdos? Que tal levar a sua empresa para o próximo nível com o novo G4 Gestão e Estratégia? Treinamento presencial em São Paulo, com aulas, mentorias individualizadas e conteúdo extra para aperfeiçoar a sua gestão. Escaneie o QR Code na tela ou clique no link disponível na descrição deste episódio. Qual o maior erro que você vê que essas pequenas e médias empresas e empresários cometem em relação à área de RH? É pensar que eles precisam esperar ser grandes para fazer gestão de pessoas. Né? Então, é muito comum você conversar com um pequeno, você não encontra uma área de gestão de pessoas, você não tem um profissional, aí quando você conversa, não, mas quando eu crescer... Mas muitas vezes você não cresce porque você não tem gestão de pessoas. Né? A gestão de pessoas está desde o início. E muitas vezes a pequena empresa tem essa sensação de que gestão de pessoas eficiente não é para ela. Né? E isso é uma coisa que motivou muito a gente. Quando a gente começou nesse mercado, eu brinquei que eu vivi para ouvir a palavra sexy, ninguém queria saber de RH. Não era uma coisa que o empreendedor se importava, que o investidor queria colocar dinheiro. Era uma área de apoio lá no fundinho da empresa. Né? E o que a gente tem feito ao longo do tempo é exatamente educar e mostrar, olha o tanto de dinheiro que você perde quando você não faz uma gestão de pessoas eficiente. Olha os problemas que você tem na empresa quando você não faz gestão de pessoas. Porque quando a gente começou, gestão de pessoas era uma coisa de grande empresa. Né? E esse é o maior erro. Porque é a pequena que é mais penalizada pela falta de processo e de estrutura. Perfeito. E daí eu quero pegar um ponto aqui importante nisso que você falou, né? Quando a gente olha a vida, né, das empresas, os diferentes momentos de maturidade, a gente tem ali a empresa que está na infância, que tem ali de 0 a 10 pessoas, talvez, que todo mundo faz um pouco de tudo, todo mundo é meio coringa, a comunicação vem muito dentro do líder, dos fundadores que conversam, conhecem todo mundo, né? Então eu diria que ali talvez seja a infância da empresa. Daí a empresa começa a crescer e vai ali até umas 50 pessoas, né? Você já está ali no momento que você saiu da infância, talvez esteja indo ali para uma adolescência, né? Exato. E depois você tem outro momento ali de 50, talvez até umas 300, 150, 200 e depois 300 pessoas, talvez seja no seu momento de juventude. E depois ali acima de 300, você talvez já esteja no momento de adulto, quando você pensa em termos de maturidade.
Para cada mudança de chave dessa, né, desses tamanhos de colaboradores, você começa a encontrar desafios diferentes, que são quase ritos de passagem, que aquilo que fez você ter sucesso numa fase não é aquilo que vai fazer você fazer ter sucesso na próxima. Quais que você, pelo seu conhecimento, por todo mundo que vocês atendem, etc., o que você acha que são, assim, os erros e os acertos de quem manda bem em cada fase, quando a gente pensa em gestão de pessoas para cada uma dessas fases? Tem um personagem aí que ele é fundamental e que ele está desde a primeira fase, que é o fundador. Perfeito. E aí o grande problema é quando o fundador acha que ele não faz gestão de pessoas. Ele acha que esse não é um trabalho dele, porque a empresa está pequena, de novo. Mas a primeira etapa de gestão de pessoas, na minha opinião, é a gestão de si. É o fundador fazendo a gestão de si, porque ali tem todos os riscos e oportunidades que podem fazer com que a empresa sobreviva ou não. Perfeito. Então, esse primeiro momento é um momento de realmente de diagnóstico. E dos sócios também, né? Eu, enquanto fundador, eu com os meus sócios, como que é essa relação? Né? Meus sócios, eles são iguais a mim ou complementares? Porque disso deriva as necessidades de recrutamento, isso deriva o estilo de gestão, disso deriva coisas que vão ecoar em todas as fases. Então, a primeira coisa é essa gestão de si e da sua relação societária. Isso é muito importante. Isso também é gestão de pessoas. Perfeito. Né? E às vezes a gente não associa. E aí depois você vem aquele primeiro momento, que é aquele momento de informalidade, onde a gente, no olho ali, que a gente faz a gestão, todo mundo conhece todo mundo, Mas ali a gente já tem que começar a criar alguns processos, porque qual que é o grande risco? É nessa fase que a gente contrata o irmão da gente, o tio, o primo, o amigo, o padrinho de casamento, porque está ali muito próximo, e é nesse momento que a gente pode ter um problema muito sério de gestão de desempenho. Porque como você tem relações que são muito pessoais, que são muito, né, próximas, e mesmo mesmo quando você tem ali um desconhecido que entra na empresa, você tá ali com ele 8, 10, sei lá quantas horas, rapidinho ele se torna uma pessoa muito próxima. Perfeito. E aí como é que fica a gestão de desempenho? Então é nesse momento que você pode criar relações de favoritismo, de subdesempenho satisfatório, né? Onde a pessoa não está performando, mas ela é seu brother, então você não vai demitir por causa disso. Esse é um grande risco. Então, trazer um pouco mais de maturidade, de um jeito simples, fácil, mas já ter essa lógica de gestão de desempenho e alinhar as expectativas, deixar claro, né, onde nós queremos chegar, o que você precisa entregar ou não, e aí a gente precisa desenvolver coragem nessa fase, porque o que eu mais vejo é a ausência de coragem, a dificuldade que o empreendedor tem de tomar decisão. O problema nessa fase é essa. Qual é tomar decisões difíceis, porque é difícil mesmo, porque uma coisa é eu mandar alguém embora que eu nunca vi, ou que eu, né, não é que eu nunca vi, que eu não tenho um relacionamento tão próximo, ou que eu já tenho um processo ali estruturado, mas quando você não tem um processo estruturado? Existe uma dimensão pessoal ali que torna as coisas mais difíceis. Então, nesse momento, é a fase de você ter coragem para fazer o que precisa ser feito, né, e já começar a pensar em separar as coisas. Né? Não contrate quem você não pode demitir. Perfeito. Né? Então é o momento que você precisa trazer ali uma série de estrutura que é normal que no início não tenha. E aí quando você vai crescendo, vai chegando ali na adolescência e vai chegando na fase adulta, aí você precisa ter uma gestão de pessoas eficiente. E aí qual que é o grande erro? Aí é o momento que você já fala assim, nossa, eu tenho problema de gente. Pessoas é uma questão. Nesse momento você já entende que gestão de pessoas é importante. Mas é importante também você olhar qual a estrutura de gestão de pessoas que você vai montar. E aí vem aquele erro, né? Muitas vezes a gente olha para uma estrutura de uma empresa muito grande ou de uma empresa tradicional que não tem nada a ver com o seu mercado, com o seu negócio. E aí você monta uma estrutura que ela não é compatível com a sua realidade, né? Então, falando do pequeno, eu gosto das coisas simples e que funcionam. Gente, nunca despreze o poder do arroz com feijão bem feito, porque é disso que o povo precisa. Eu tenho um cliente que ele entrou com uma rotatividade de mais de 100%. Eu, honestamente, eu nem sabia que isso era possível. Uma situação muito extrema, muito extrema.
Quase o fundador estava saindo também. Faltou ele. E aí, é uma situação muito extrema. E é um giro absurdo. Sim. Comércio, isso. E aí, com o tempo, foi reduzindo, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente conseguiu reduzir, assim, para níveis abaixo da média nacional. Que irado. Em menos de um ano. Que irado. Então, com certeza, quando você fala de uma empresa nesse volume, a gente está falando de uma economia absurda. E quais que são, assim, os 3 principais fatores? Eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas que, nesse caso, fizeram mudar o jogo. A gestão comportamental. A gestão comportamental. Porque o nosso software, ele entrega ali o recrutamento e seleção, o ponto eletrônico, a avaliação de desempenho, pesquisa de clima, são as jornadas tradicionais, normais, de uma gestão de pessoas. Só que o software inteirinho, ele faz conexão com informações comportamentais. Então, ele vai te ensinar a contratar, levando em consideração o perfil comportamental, Perfeito. a desenvolver, levando em consideração o perfil, a olhar a performance. Então, nosso Ninebox tem ali, ó, o 1A9, né? E aí, para quem não conhece, é uma metodologia simples de gestão de desempenho, que ele te mostra ali quem você deve contratar, desenvolver, ou promover, demitir ou desenvolver. E ele tem ali um padrão. Qual é o perfil comportamental que mais performa na sua empresa, que menos performa, e ele já entrega isso para o recrutamento e seleção. Perfeito. Então, você tem uma jornada eficiente, inteligente e conectada, de um jeito simples. Que basicamente o que você está falando aqui é o seguinte: quem já performa bem tem um padrão dentro da sua empresa por N motivos, que sejam eles. Não é assim, não adianta eu falar, gente, para a equipe de vendas, contrate o perfil tal. Isso depende. É da empresa, do setor, é da região. Exato. Empresa de comércio versus outra empresa de comércio vai ser diferente entre uma e outra, porque tem a cultura da empresa. Tem tudo isso. Agora, o negócio aqui é o seguinte, galera. Imagina que você tem um padrão, porque agora você começou a medir as coisas e você consegue entender o padrão que funciona bem e o padrão que não funciona. A gente, como bom alocador de recursos, que a gente deveria fazer é tirar o dinheiro daquilo que não funciona, daquele padrão que não funciona, e realocar naquilo que funciona. Ou seja, você fazendo essa matriz, né, Ninebox, que basicamente é performance e alinhamento cultural, eu acho que né, talvez tenha mais coisas. No nosso caso, a gente colocou a adequação ao perfil. Adequação ao perfil, perfeito. Mais exato. E daí você vai falar, lá na hora que você está recrutando, lá no começo, pega igual o cara que já está performando. Que funciona. É óbvio. Ou então... É óbvio, mas ninguém faz. Exato. E aí, a gente trabalha muito com o óbvio que funciona. Exato. E aí, uma coisa também... E óbvio também, tem aquele candidato, aquela posição, que você não vai encontrar 100% de adequação. Perfeito. Mas aí você conhece a pessoa. Você sabe o que ela precisa desenvolver. Você está alinhado à expectativa desde o começo. Exatamente. Vai entrar. Essa pessoa vai entrar com 80% de match. Eu sei o que eu preciso desenvolver. Eu não preciso ficar ali 6 meses, 1 ano para descobrir o gap dessa pessoa. Eu já conheço na entrada e eu já posso começar a agir na entrada. Isso muda completamente a forma de gerir pessoas. Perfeito. Então, eu acho que essa visão, né, a gente traz hoje dados e inteligência sobre o comportamento humano. A gente ajuda as empresas a conhecer profundamente quem é esse ser humano que está trabalhando na empresa. E a gente transforma isso em dados que são relevantes para o negócio e para o resultado. Então, eu acho que essa questão de dados que são relevantes e que fazem a diferença, isso muda a forma de fazer gestão de pessoas, né? E isso gera um impacto absurdo no fluxo de caixa. Perfeito, muito bom. E quando a gente fala, né, de RH, área de pessoas, né, área de gente, existe muito, assim, uma visão errada às vezes existe dos gestores, dos empresários, talvez de primeira viagem, né, que nem você falou, né, que ele vai se preocupar só quando a empresa está maior e daí talvez já seja muito tarde. O que são, assim, os preconceitos que você vê que algumas pessoas têm com essa área? Primeira coisa é achar que RH é um almoxarifado, né? Acabou a caneta, acabou a pessoa, repõe a pessoa. Não é assim. Né? Sabe? Aqui, ó, a cadeira tá vazia, traz um menino aqui para sentar. Então não é isso. RH não é almoxarifado de gente. Né? RH é uma estratégia de gestão e que pode fazer sua porta abrir ou fechar. Porque tem empresa quebrando porque não faz gestão de pessoas da forma como deveria. Né? Então, primeira coisa, gestão de pessoas é a diferença entre você abrir ou fechar as portas. Essa consciência, ela precisa existir.
pessoas, no fim do dia, é a coisa mais importante que você tem na empresa. Exatamente. Né? A empresa nada mais é do que um grupo de pessoas alinhadas nos lugares certos, no momento certo, remando Exatamente. para o lugar correto. E muitas vezes, assim, o que a gente percebe é que a minha empresa quebrou. Por que ela quebrou? Fluxo de caixa. Aí você vai olhar quanto que representava a folha de pagamento. Relevantíssimo o custo da folha. Então tá bom. Como que você geria essa folha? Não fazia nada. Filho, você não quebrou por causa do fluxo de caixa. Você quebrou porque você não fez gestão de pessoas como deveria. Perfeito. Sabe? Então, essa consciência, ela precisa existir. Então, o gestor já tem que começar desde o dia 1, focar em gente. E outra coisa que ele tem que entender, ele é um gestor de pessoas. E ele está sendo avaliado diariamente por causa disso. As minhas ações, as minhas decisões, elas estão o tempo todo sobre o olhar, sobre o julgamento e sobre a avaliação do meu time. Perfeito. Né? Isso às vezes é pesado, mas é o que é. É assim que funciona. É assim que funciona. Curtiu esse conteúdo? Para conferir esse bate-papo na íntegra, basta clicar no link disponível na descrição deste episódio. E já que você chegou até aqui, siga o G4 Podcasts no Spotify, assim você fica sabendo sempre quando tem um novo episódio aqui no canal e ainda nos ajuda a crescer e chegar a mais pessoas. Até mais!